E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Vegetal Vermelho. Se vocês repararem, o cenário está um pouquinho diferente. Para quem me acompanha no Instagram e no Twitter, sabe que eu estou me mudando. E esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui no espaço novo, mas o cenário ainda não está pronto, eu vou dar uma ajustada, mas como você pode ver está bem parecido, né? Eu pintei aquela estante que ficava do lado, a mesinha aqui atrás é a mesma. Mas hoje eu vou trazer um papo aqui com vocês, mais curto e breve, porque eu estou sem tempo, por causa da mudança que é muito desgastante. E o assunto vai ser o dom, a doação e a ideia de dádiva. E qual a relação disso com a caridade e tal, e com a militância. Então vamos lá? Quando a gente dá algo a alguém, sobretudo no nosso mundo individualista, cristão, que está inserido numa ideia de caridade, existe uma ideia de caridade, de doação, de filantropia, que passa sempre a ideia de que você dá algo para alguém, mas exige algo em troca. Então, não adianta dar o peixe, você tem que ensinar a pescar, ou então você dá o peixe para que a pessoa aprenda eventualmente a conquistar o próprio peixe. Então tem sempre uma demanda da dívida. No nosso mundo, toda doação e toda caridade instaura uma dívida, ou, em contrapartida, instaura: eu estou sendo caridoso com pessoas que necessitam, logo eu sou uma pessoa melhor, uma pessoa mais evoluída, eu vou para o céu. E nesse sentido, quando você está doando, você não está doando pela doação, você está doando por alguma coisa que você vai ganhar, ou você está doando e nesse próprio momento da doação, da caridade, uma dívida se instaura. Uma dívida entre você, que está por cima, numa outra posição hierárquica, a pessoa que recebe esse dom, né, essa dádiva. Mas contra essa ideia, eu queria propor um outro horizonte, um horizonte ético-político que está completamente integrado com a visão do veganismo que eu defendo, que é pensar uma dádiva, um dom incondicional. Que é a ideia de que quando a gente oferece algo para alguém, a gente não pode exigir que essa pessoa faça uso desse algo, seja do nosso tempo, do nosso esforço, da nossa ajuda, em troca de algo. Porque quando você dá algo em troca de receber algo, seja que você ofereceu algo, então você espera que aquela pessoa faça uso desse algo de determinada forma e não de outra, que ela se conforme de acordo com um determinado padrão. Essa forma de dádiva é egoísta, porque ela tem como visão moldar o outro ao nosso próprio padrão. A ideia que eu proponho é essa doação incondicional, que a gente ofereça ao outro aquilo que a gente pode, quando a gente acha que pode ser relevante, mas sem exigir nada em troca. A gente não pode exigir algo em troca, é reconhecer o outro nos seus próprios movimentos e reconhecer que o outro ele vai fazer uso daquilo da forma que ele bem entender. Então a reflexão que eu trago é sobre a dádiva incondicional. Só é possível um dom na medida em que esse dom não demanda nada em troca. Enquanto a gente demandar algo em troca, a gente ainda vai estar no interior dessa lógica hierárquica que é absolutamente problemática, que não reconhece no outro uma alteridade. É a mesma coisa que se a gente for pensar com os animais não humanos, né? A nossa luta vegana é uma luta da dádiva, do dom, que entrega um esforço cotidiano. Quanto tempo de vida nós militantes perdemos da nossa vida sem necessariamente exigir nada em troca desses animais. Porque a luta do veganismo não é sobre a gente, sobre os veganos, é sobre a libertação dos animais. Nós veganos sabemos disso, mas as pessoas que não são veganas, nem sempre elas veem isso com tanta clareza, que não é sobre nós, é sobre os animais que não têm voz e que não têm uma capacidade de comunicação análoga à nossa humana. E a gente só aceita comunicação da forma humana. Então, a militância vegana, a que eu acredito, que é anticapitalista e popular, é uma militância que se engaja nesse dom de perceber naquilo que é radicalmente outro, aquilo que é outro, que não fala a minha própria linguagem,
o direito de viver e que se doa e doa o seu tempo, mas isso vale para todas as outras formas também, né? Não é à toa que eu estou me mudando agora, que essa reflexão está aparecendo, porque na medida em que eu estou me mudando, eu estou me desfazendo de certas coisas, reorganizando as coisas aqui. É uma reflexão que eu estou fazendo justamente que eu acho adequada para esse momento aqui e agora. Então, o veganismo de mercado, estratégico, liberal, seja lá como você quer saber, me parece que se organiza na lógica da doação da dívida enquanto caridade, enquanto exigindo algo em troca, né? No caso do mercado, é preciso que a gente se engaje, que a gente gere lucro para as empresas, para que aí o veganismo possa imperar. O veganismo popular ele vai fazer uma militância radical de doação no sentido radical, incondicional do termo, para que os animais sejam livres, e a gente não vai exigir nada em troca desse esforço. Vocês conseguem perceber nessa oposição, de um lado, uma forma de organização que produz necessariamente uma hierarquia? Então, o vegano liberal é aquele que na publicidade no mercado fala pelos animais. E a questão aqui não é exatamente mais falar pelos animais, mas é dentro desse mundo que não dá voz para os animais, a gente se esforçar para que a voz particular dos animais seja escutada no interior da sua própria forma de diálogo, de comunicação. Porque eles se comunicam também de diversas formas. A gente que não é capaz de entender em vários sentidos. Então a verdadeira doação é aceitar que o outro tenha os seus próprios movimentos e que aquilo que você oferece a ele, seja um objeto, seja o seu tempo, seja o seu engajamento, é para que você ofereça a ele a oportunidade dele ser aquilo que ele é e não torná-lo aquilo que você deseja que ele seja. Então, esse é um esforço radical que eu acho que tem tudo a ver com o veganismo e a transformação cosmológica que eu acredito. Uma dádiva que não instaure mais uma lógica da dívida, mas que instaure uma lógica de que os outros existentes, sejam as minorias, os pequenos outros, que a gente reconheça nos outros os seus próprios movimentos e que todas as minorias e também os animais e todos os existentes excluídos por esse mundo que produz hierarquia constantemente, sempre a partir de uma identidade que é do homem adulto, heterossexual, branco, etc, 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 e que tudo que não se enquadra nisso é excluído. Então a gente tem que repensar essa lógica da dívida, porque todos os existentes que não se enquadram nessa identidade hegemônica, eles são tidos como em dívida. Então, mudar essa lógica da dádiva faz parte também em apagar essa lógica da dívida hierárquica. Então é isso, galera. Considerem o veganismo, mas que ele seja popular, anticapitalista e interseccional. Valeu!